Cinemática escalar é o ramo da física, especificamente da mecânica, que estuda o movimento realizado pelos corpos sem se preocupar com suas causas. Ponto material é todo corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação a um dado referencial. Exemplo: um transatlântico atravessando o Oceano Pacífico torna-se uma partícula quando comparado à dimensão do oceano. Essa partícula não impede que algum de estudo seja feito neste oceano. Corpo extenso é a interferência de um corpo cujas dimensões atrapalham o estudo de determinado fenômeno. Exemplo: o mesmo transatlântico do exemplo anterior, agora ancorado em um porto. Para esse caso, as dimensões do transatlântico não podem ser desprezadas, porque agora estão sendo comparadas a dimensões do porto. Referencial, também conhecido como sistema de referência, é um corpo ou ponto que adotamos como referência para analisar determinado fenômeno. O referencial que adotamos com maior frequência é a Terra. É um ponto de referência, um referencial. Repouso. O repouso acontece sempre que um corpo não muda a sua posição em relação a um dado referencial. Exemplo: uma pessoa sentada dentro de um ônibus encontra-se em repouso em relação a outra pessoa dentro do mesmo ônibus. E o movimento? Movimento existe quando o corpo analisado muda de posição no decorrer do tempo em relação ao dado referencial. Observação: não existem repouso e movimento absolutos, pois tudo depende de um referencial adotado. Trajetória é uma linha formada pela união de todas as sobreposições que podem ser ocupadas por um móvel durante o seu movimento. Essa trajetória também depende do referencial adotado. Em resumo, trajetória é o caminho descrito pelo móvel. Exemplo: um avião apresenta velocidade constante em determinado momento. Ele abandona uma carga qualquer, essa carga cairá obedecendo uma trajetória, mas a trajetória apresentada pela carga em queda livre dependerá do observador. Neste caso, ele é o referencial. Para um observador dentro do avião, a carga abandonada terá uma trajetória retilínea, ou seja, em linha reta. Já para o observador na Terra, a trajetória do objeto será curvilínea, ou seja, a trajetória será uma curva. Espaço de um móvel é um número real que permite a localização do móvel em sua trajetória, ou seja, o valor algébrico da distância entre o móvel e a origem dos espaços. Deslocamento vetorial é a medida que apresenta a distância entre a posição inicial e final, ou seja, é a mudança de posição de um móvel sobre uma trajetória. Distância percorrida é a soma dos valores absolutos dos deslocamentos parciais. Então aqui, velocidade escalar média é a rapidez em que o móvel realiza um percurso. Matematicamente, é representada pela equação velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Velocidade média aqui é em metros por segundo ou quilômetros por hora. ΔS é em metros ou horas. ΔT, metros ou quilômetros, aliás. Aqui, ΔT em segundos ou horas. Aqui as unidades do sistema internacional são essas aqui, ó. Quando falar no SI, metros por segundo, metros e segundos. Velocidade escalar instantânea é a rapidez em que o móvel realiza um percurso em determinado instante, ou seja, em um tempo específico, não havendo variações para esse tempo. Movimento uniforme. O movimento uniforme ocorre quando o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, obedecendo à regra de que a velocidade instantânea é igual à velocidade média em qualquer intervalo de tempo.
Função horária das posições é uma equação matemática do primeiro grau que calcula a posição de um corpo no decorrer do tempo sobre determinada trajetória. S, espaço final em metros ou quilômetros. SO, espaço inicial também em metros ou quilômetros. V, a velocidade em metros por segundo ou quilômetros por hora. E o tempo em segundos ou horas. As unidades do sistema internacional, então, são essas aqui, ó. Metros por segundo e segundos. Sentido progressivo, quando o móvel se desloca no mesmo sentido crescente da trajetória. Sentido retrógrado, quando o móvel se desloca no sentido contrário indicado pela trajetória, negativo, né? É isso aí.